Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Nas últimas aulas, nós aprendemos sobre as crises do século XIV na Europa medieval e os impactos para a população europeia. Hoje falaremos sobre as revoltas populares e principais conflitos nesse período da história. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 188. Prontos? Vocês vão encontrar o título As Revoltas Populares. Os sobreviventes da fome e da peste negra, em várias regiões da Europa, passaram a enfrentar novas formas de exploração, tanto por parte da nobreza feudal quanto dos burgueses ricos das cidades. Nos feudos, novas taxas foram criadas, tirando dos camponeses uma porção ainda maior do que eles conseguiam produzir. Já nas cidades, a remuneração dos empregados em oficinas e caravanas comerciais ficou muito menor, tornando a vida desses pobres ainda mais miserável. Não demorou muito para ocorrer revoltas nas cidades e nos campos. Observem o mapinha ao lado, né? Que está na apostila de vocês também. Essa setinha roxa, né, que parte aqui dessa região da Inglaterra, né, então, na Inglaterra, no ano de 1381, liderados por Wat Taylor, 10 mil camponeses exigiram o fim das regras de servidão e também a diminuição das taxas pagas. Em um primeiro momento, eles tiveram suas reivindicações atendidas pelo rei, né, após tomarem a cidade de Canterbury. Na sequência, os revoltosos foram atacados e massacrados pelos nobres, né? Foram tratados então com repressão e violência. Já em azul, percebam que a setinha azul parte aqui da região da França, né? Na década de 1350, ocorreram então também na França grandes revoltas camponesas, que ficaram conhecidas como Jacquerie, né? As Jacquerie é uma expressão equivalente a João Ninguém. Os camponeses rebelaram-se contra os impostos feudais e a situação de fome, né, na qual eles viviam. Calcula-se que 100 mil camponeses participaram da revolta e chegaram próximos a Paris. A repressão também foi muito violenta e matou cerca de 20 mil pessoas. E mais uma região que teve revolta foi a região de Florença, né? Em Florença, essa que eu assinalei em verde, ocorreu uma das maiores revoltas, já no caso, urbanas, né, do século XIV, conhecida como Revolta dos Ciompi, né? Foi motivada pela discordância em relação aos salários que eram recebidos pelos trabalhadores das oficinas e também as muitas cobranças de impostos, né? Ameaçados, os burgueses da cidade também reprimiram a revolta com muita violência. Peço para vocês observarem essa imagem ao lado do mapa, né? É uma imagem da residência oficial do prefeito de Londres, que até os dias atuais, né, existe esse vitral, que é essa imagem que mostra o Wat Taylor sendo esfaqueado a mando do rei Ricardo II. Então, em relação àquele primeiro evento que eu falei para vocês na Inglaterra. A celebração dessa passagem da história, representada em um vitral de uma residência oficial, revela a posição das autoridades durante as revoltas populares, que era de extrema violência. Já na página 189, temos um novo item, a guerra, né? Durante 116 anos, pessoal, entre os anos de 1337 e 1453, os reinos da França e da Inglaterra se envolveram em um conflito de grandes proporções, que ficou conhecido como Guerra dos 100 Anos. A disputa pelo trono francês, que era reclamado pelos ingleses, e também, tá, vale reforçar que as disputas comerciais
fizeram com que a guerra fosse uma sucessão de batalhas violentas e períodos de trégua, né, períodos de paz. As tropas de ambos os lados praticavam saques e obrigavam os camponeses a abandonar os campos. O uso de pólvora, né, que tinha sido recém-trazido, né, recém-trazida da China, aumentou os danos e as mortes nessa conhecida Guerra dos 100 Anos, que envolveu tanto franceses quanto ingleses, tá? Mas que não era apenas pela sucessão do trono francês. Também tinha uma questão muito forte em relação a disputas comerciais. Vocês já ouviram falar de Joana d'Arc, né? Bom, foi durante a Guerra dos 100 Anos que se destacou essa heroína, né? A Joana d'Arc. Uma mística, né? Ela acreditava ter recebido uma mensagem de Deus a favor dos franceses e liderou esses mesmos franceses na Batalha de Orleans, dentro desse período de Guerra dos 100 Anos. Ela foi presa pelos ingleses, foi morta na fogueira, né, pois tinha sido acusada de bruxaria. Pessoal, em 1920, essa mesma Joana d'Arc, que foi morta pelos ingleses, acusada de bruxaria, em 1920 ela foi santificada pela Igreja Católica e é considerada uma heroína nacional na França. Nessa primeira imagem aqui, né, nós temos uma ilustração do século XV, tá, na qual Joana d'Arc é representada próxima à sua morte na fogueira, na qual ela foi condenada como uma bruxa. Tá? Note como seu executor traz uma cruz nas vestes. Tá? Era então alguém relacionado à religião, né, cristã. A mesma religião que condenou ela como bruxa a reabilitou, tornando-a, né, uma santa da igreja. Hoje, ela é considerada padroeira da França. Nessa outra fotografia, né, ao lado, vocês podem perceber a escultura, né, da Santa Joana d'Arc na Catedral da cidade de Reims, na França. A Guerra dos 100 Anos, em que lutou Joana d'Arc, deixou milhares de mortos de ambos os lados, contribuindo para o contexto de crise que marcou o século XIV e início do século XV na Europa. Tá? Vale destacar essa situação, né, pessoal? Que a mesma personagem histórica, por um momento, foi vista como vilã, como bruxa, e depois foi reconhecida pela mesma instituição, tá, como santa. Ok? Já nesta outra imagem, da página 189, temos uma ilustração de Martial d'Auverney, né, em um manuscrito feito em cerca de 1484, no qual mostra o cerco inglês da cidade de Orleans, na França, em 1429. Observem, né, a utilização dos canhões. Quando a pólvora, que era uma invenção chinesa, chegou à Europa, os canhões passaram a ser usados. Contra eles, as muralhas das cidades, que antes protegiam muito, passaram a proteger muito menos. Ok? Antes de finalizar essa aula, vamos resolver a atividade 2 da página 190. Leia os textos a seguir. Aconteceram nesse tempo na Inglaterra grandes desgraças e rebeliões. Um movimento do povo miúdo. Essas más gentes, os servos, diziam que no começo do mundo não havia servos e que ninguém podia sê-lo. Queriam ser todos iguais e, se lavravam ou faziam algum trabalho para os seus senhores, queriam ter o seu salário. Segundo texto, as coisas não podem ir bem na Inglaterra e elas só irão quando os bens forem possuídos em comum, quando não mais haverá nem vilões e servos, nem gentis homens, né, os nobres, e quando formos inteiramente iguais.
Os fragmentos se referem à Inglaterra do século XIV, então ambos falam sobre o mesmo período. A. Eles analisam a situação social da mesma maneira? Bom, não, né, pessoal? Enquanto o primeiro texto tem um tom crítico diante das reivindicações e claramente condena os movimentos populares, o segundo expressa o próprio pensamento de determinados grupos que criticam a propriedade e defendem a igualdade social. B. Qual deles foi escrito por um cronista simpático à nobreza? Justifique. Bom, o primeiro, né, pessoal? A nobreza não simpatizava com ideias e movimentos que criticavam a desigualdade e lutavam por melhores condições, melhores remunerações, tá? Para os nobres, que eram alvos desses movimentos, pois eles eram exploradores dos servos, essas rebeliões eram uma desgraça. C. Qual deles foi escrito por um líder popular? Percebemos então um tom de um líder popular no segundo, né? Ele expressa uma visão de mundo de quem não tem posses e acha, injusta essa situação. Ele defende, portanto, que a servidão acabe e que todos, né, servos e nobres, tenham as mesmas condições de existência. A população mais pobre tinha razões para lutar por isso, uma vez que era explorada nas cidades e também nos campos. Bom, pessoal, na aula de hoje, nós aprendemos sobre as revoltas populares e principais conflitos durante a Baixa Idade Média, né, que completam aquele quadro, né, que nós estávamos observando sobre as crises na Baixa Idade Média, ok? Do século XIV. Com isso, nós encerramos o módulo 9, certo? Na próxima aula, iremos iniciar o módulo 10, no qual iremos aprender sobre a centralização do poder na mão dos reis europeus. Ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Ao lado está meu contato, caso tenham dúvidas. Reforço para vocês, façam as atividades semanais, né, que são enviadas pelos tutores. Elas são muito importantes para que vocês reforcem o que foi aprendido ao longo das aulas. Ok? Bons estudos, pessoal. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.